Bom dia a todos aí no Brasil, aqui na Suíça. Dia lindo de primavera. E eu estou com o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes de Queiroz. A Justiça Federal decretou semana passada no Brasil a sua prisão, mais uma vez. Como é que o senhor tomou ciência, ficou sabendo dessa prisão? Eu tomei ciência através da imprensa, porque a imprensa nacional divulgou amplamente a decisão na íntegra da juíza da Vara de Execuções, a juíza Andréa Moruzzi Sarney, e foi uma surpresa muito grande, porque jamais eu imaginaria uma segunda decretação de prisão com todas as provas públicas e notórias que meu domicílio é aqui na Suíça, domicílio esse por uma consequente requerimento de asilo, ao qual eu recebi honrosamente a proteção das autoridades suíças, do governo suíço, ao qual eu tenho o maior respeito e carinho pelo país e pelo seu povo, e o maior respeito pela decisão das autoridades que me consideram esse asilo. Por mais de um ano eu já permaneço aqui, com toda a proteção, com toda a segurança. Essa juíza não poderia ter ouvido o senhor pela internet? Não existe essa possibilidade? Sim. Eu recebi, foi enviado uma carta rogatória para cá de uma forma ilegal, não cumpriu nenhum requisito de uma carta rogatória, e era até uma situação inusitada até para as autoridades suíças. Como é que um asilado político pode receber uma intimação do seu país de origem, ao qual ele não pode retornar, para comparecer a uma audiência? Mesmo assim, eu, em respeito à justiça brasileira, em respeito até à própria juíza Andréa Moruzzi, entendendo que ela pode ter se equivocado numa decisão assodada, eu alertei, e meu advogado foi orientado no sentido de dar uma segunda opção. Primeiro, que o Tribunal Regional Federal ele considerou o meu domicílio aqui. Segundo, já na primeira decretação de prisão. Segundo, que na impossibilidade de eu sair do país, porque eu não posso sair, porque existe uma interdição de eu voltar ao Brasil, isso é por legislação internacional, nem por um capricho do governo suíço, o governo suíço, as autoridades suíças obedecem à legislação internacional, da própria Organização das Nações Unidas referente a refugiados, e eu dei uma segunda alternativa, que seria uma audiência via videoconferência, como é comum no Brasil. A própria Justiça do Paraná... A Justiça do Paraná ouviu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por videoconferência, ouviu o ex-presidente Lula por videoconferência. Exatamente, um instrumento jurídico processual normal, e ainda mais no meu caso, que a minha condenação é prestação de serviço à comunidade, ou seja, aqui eu vivo na Suíça, e a Suíça como um todo, eu não me determino a dizer qual cantão eu habito, nem meu endereço, até por obediência à própria legislação da proteção de refugiado e asilado, mas era comum se uma audiência de videoconferência para realmente respeitar essa situação, e a própria juíza escolher aqui várias instituições. Está dizendo que ela teria condições de ter te ouvido pela internet e até de avaliar a sua prestação de serviços aqui mesmo, mas ela optou por não levar isso em consideração. Exatamente, ela optou por uma medida extrema e desproporcional à pena que me foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que também já está sendo objeto de uma apreciação de uma ação revisional. Eu gostaria de pedir que o senhor explicasse por que é que o senhor foi condenado, porque foi considerado que o senhor quebrou um sigilo funcional da função, mas não houve, então, fraude processual. As provas que foram obtidas na Operação Satyagraha são ainda consideradas, ou seriam consideradas válidas? Não foi considerado que elas são ilegais? Sim, a Suprema Corte considerou que houve apenas vazamento de informação para a imprensa. Esse vazamento não se consubstanciou na divulgação de nenhum áudio, nem de nenhuma imagem, de nenhum documento oficial
da Operação Satyagraha, apenas a constatação por jornalistas de televisão e de outros meios de comunicação que registraram a execução da prisão dos investigados na época, inclusive até do ex-prefeito Celso Pitta. Foi apenas as imagens divulgadas da execução da prisão, ou seja, a algema nas mãos dos investigados e dos presos da época, e que foi até objeto também de uma discussão na Suprema Corte que impôs uma jurisprudência, uma súmula da algema, obrigando que os policiais do Brasil não mais algemassem os presos que forem presos efetivamente ou que forem conduzidos à presença da autoridade judicial. A prisão isso foi por causa da prisão do banqueiro Daniel Dantas, quer dizer, a imagem do banqueiro sendo algemado, ou a imagem do prefeito de São Paulo, Celso Pitta, sendo preso, saindo na porta de casa ainda de pijama, a divulgação, a imagem do Najinarras. Sim. Quer dizer, essas imagens, a polícia, o STF considerou que essas imagens eram um problema, mas não houve então divulgação nem de áudio das provas, nem de vídeo das provas, nada disso, foi só do momento da prisão. Foi só do momento da prisão. O STF, o que a investigação apurou na época e chegou a essa conclusão foi a divulgação dessas imagens, foi a coleta dessas imagens, não a divulgação pela polícia, foi a coleta no momento da prisão desses jornalistas que fizeram essas imagens. Sabe que isso é tão estranho no Brasil de hoje, em 2017, quando a imprensa tem acesso ao conteúdo de delações, quando o Brasil tem acesso ao áudio de telefonemas que foram grampeados, quando o Brasil tem acesso a tantas informações, chega a parecer surreal que o delegado que investigou tenha sido o único condenado e tenha tido a prisão decretada. Hoje isso não aconteceria, eu acho. Eu acredito que hoje seria até um constrangimento de condenar a autoridade por uma simples divulgação de uma imagem de execução de qualquer preso no país, né? Naquele momento já era absurdo, porque considerando que todo dia se prende pessoas no Brasil de todos os níveis e classes sociais, e principalmente das classes sociais mais pobres, elas são mais expostas, né? Nos meios de comunicação você vê pessoas algemadas nos pés, nos braços, tem até uma imagem épica, histórica de presos pobres descendo o Morro da Rocinha com corda no pescoço, né? Uns 20 presos. E essas imagens foram significativas naquela época para protestar contra direitos humanos, mas os policiais, as autoridades envolvidas não sofreram qualquer punição quanto a isso, porque era uma situação, e é até hoje considerado pela mídia nacional, uma situação comum, de que a pessoa presa tem que mostrar para a sociedade qual a pessoa que está sendo presa, o crime que ela cometeu, até para a sociedade se proteger quanto aqueles meliantes, o modus operandi que eles fazem. E por que Para o senhor, eu entendi que o senhor está fazendo uma relação e uma comparação. Se o pobre pode ser preso e algemado e com corda no pescoço, por que o rico não poderia ser preso? Para o senhor, existe diferença entre os crimes? Existe. A justiça brasileira é uma justiça dual, né? Isso foi muito debatido na Operação Satyagraha. Nunca houve esse debate público, né? E nós considerávamos que existia essa justiça dual nos bastidores, principalmente eu que coordenei, nós que coordenamos na época, por quase 20 anos na Polícia Federal, operações de inteligência, operações secretas, com acesso a muitas informações, nós víamos que a justiça, nós fazíamos nosso trabalho e a justiça se comportava de uma maneira totalmente diferente a proteger os criminosos de poder aquisitivo mais alto, os criminosos de poder político mais forte e os criminosos com poder de corromper a autoridade. Então a justiça sempre privilegia até nos dias atuais esses tipos de criminosos, né? Recentemente, a inversão de valores, ela é flagrante, a inversão de valores. Recentemente, a ministra Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, deu uma entrevista ao Ricardo Boechat e disse que se não houver denúncia envolvendo magistrados, se não forem falados nomes também do judiciário, a delação da Odebrecht não vale nada.
A Polícia Federal, eu faço parte de uma geração na Polícia Federal, nós policiais praticamente inauguramos, né, essa sequência de juízes, e juízes não só de primeiro grau, e começou com juízes de primeiro grau, depois fomos para juízes de tribunais regionais federais, depois chegamos até a ministros do STJ com operações da Polícia Federal que nós revelamos verdadeiros esquemas de venda de sentença, venda de liminares para narcotraficantes internacionais, venda de liminares para criminosos de organização criminosa, venda de sentenças, mas nada disso obstou que a justiça se comportasse de uma maneira diferente, não houve mudança. O senhor acredita que no seu caso, no julgamento a respeito da Operação Satyagraha, na anulação da Operação Satyagraha, o senhor acredita que tenha havido esse tipo de influência econômica, interferência no judiciário? Foi flagrante, né? A influência foi flagrante. Eu me recordo muito bem que o desembargador convocado ao STJ, ele se chamava Dilson Macabu, do Rio de Janeiro, de uma pessoa de uma influência muito grande. Hoje ele é advogando hoje nos meios jurídicos de crime financeiro, talvez. Ele já fazia parte de uma associação de criadores de gado, né, de elite, envolvendo a estrutura que eu investigava. Então, aquilo me suspeitou. Eu fiz um pronunciamento da Câmara que era para considerá-lo suspeito. Eu enviei um documento ao presidente do STJ na época para considerá-lo suspeito. E mais, depois que isso aconteceu, nada mudou no quadro, e a época eu saio de um patamar de delegado para deputado federal, para divulgar aquilo publicamente na tribuna da Câmara, nos meios de comunicação. Aquilo foi divulgado, mas não obstou a paralisação da continuidade do resultado final, que seria anular a Operação Satyagraha dentro da turma do STJ. E o membro do Ministério Público, à época, eu não me recordo o nome, ele dá o parecer favorável à anulação, se aposenta um mês depois e o processo fica dormindo na Procuradoria-Geral da República por um bom tempo. A Operação Satyagraha foi anulada em 2011, mas essa anulação foi confirmada no STF em 2015. Exatamente, foi confirmada uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, que entendeu pelo conteúdo processual, que ele entendeu que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República à época foi intempestivo, ou seja, houve uma desídia do antigo membro do Ministério Público, que funcionou, não sei se o que aposentou, houve uma desídia dentro do Ministério Público Federal. O que é desídia? É como se você não se importasse em propor aquele recurso no prazo determinado, que na minha avaliação foi posto no prazo legal. Na minha avaliação, o Ministério Público Federal não errou, a que assumiu posterior ao procurador que se aposentou. Você está dizendo que o ministro Luiz Fux, numa decisão monocrática, quer dizer, não foi no plenário para essa decisão, foi o ministro Luiz Fux sozinho que decidiu ratificar a nulidade da Operação Satyagraha. Você está dizendo que ele não levou em conta o mérito da questão, ele não foi ver se as provas eram fraudadas, não foi isso, foi por causa do recurso, do tempo do recurso. Ele só analisou, ele não analisou o mérito, ele só analisou a questão da temporariedade, né, do recurso interposto. A gente costuma pedir perguntas pelo Twitter para os nossos seguidores nas redes. Dessa vez, como a entrevista era sigilosa, o local era sigiloso, tudo foi feito de última hora, por questões de segurança, a gente não pediu essas perguntas para os nossos participantes, mas eu mandei uma mensagem direta para o jornalista Rubens Valente, que escreveu o livro Operação Banqueiro, e pedi para ele uma pergunta. Ele diz assim: peça para ele explicar ao espectador que ele não foi condenado por fraude processual, como eu já vi alguns textos dizendo pela internet, e sim pelo vazamento. Quer dizer, você é o único delegado
Acho que você é um caso único no Brasil, não? Sim, eu sou o primeiro e único delegado a ser investigado pela Polícia Federal. Eu sofri 4 investigações para auditar os trabalhos de investigação da Polícia Federal. Foram inúmeros procedimentos administrativos a auditar a minha conduta funcional e nenhum desses procedimentos identificou qualquer tipo de fraude ou interceptação telefônica ilegal ou violação de sigilo referente à divulgação de áudio envolvendo alguma autoridade, ministro, presidente da República. Não, de maneira nenhuma. Apenas foi o vazamento de informação. No momento da prisão. No momento da prisão. Isso é que o Supremo Tribunal Federal considerou. Então, fazendo uma relação entre a maneira como a Operação Satyagraha foi avaliada e o que a Operação Lava Jato já fez até agora, em relação a essa parceria com a imprensa, porque vazamentos existem, o senhor se surpreende de ver como a Lava Jato está passando incólume, ou o senhor acha que, à medida que ela for avançando, a pressão também vai aumentar? A pressão ela já começa com a delação do Alberto Youssef, que era um antigo investigado que eu investiguei na Operação Macuco, lá no caso Banestado. Isso eu estou falando do ano de 2000, 1999. As pessoas, esse modus operandi, essas matrizes da corrupção, elas são as mesmas de 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, eu considero que a Operação Lava Jato, a pressão vai aumentar. Ela sofre o mesmo tipo de problema que a Operação Satyagraha sofreu, sendo que com uma vantagem. A vantagem é que a população foi para a rua exigir das autoridades, exigir do Supremo Tribunal Federal uma conduta em prol da democracia, em prol da segurança jurídica, em prol de respeito à própria justiça brasileira, né? Então, esse clamor das ruas que muitas das vezes é negado por alguns magistrados, ou por até alguns ministros da Suprema Corte, ou até por alguns ministros das CJs, não é tão encarado assim nas decisões. Quando nós vemos que a pressão contra o juiz Sérgio Moro foi muito grande, ameaças, obstrução da investigação, tentativa de obstrução, divulgação de material altamente sensíveis, mas que para o domínio público é importante esse material, porque a investigação de corrupção na estrutura do poder público, quando nós investigamos, exemplo da investigação Satyagraha, quando envolve dinheiro público, por que eu, cidadão, que pago os meus impostos, por que eu, cidadão, que vou na padaria tomar o meu café com pão e com o café com leite e pão com manteiga, que está lá o tributo envolvido, por que eu não posso saber do dinheiro público que foi desviado, para onde foi desviado, o que essas pessoas estão fazendo com esse dinheiro, que proteção essas pessoas estão recebendo, de quem está recebendo essa proteção, qual a estrutura do Estado que está protegendo essas pessoas. Por que eu, brasileiro, eu que voto, eu que tenho o direito de votar e ser votado, eu que trabalho, que acordo às 5 da manhã, ou acordo às 7 da manhã, que boto o filho no colégio, que pago o meu plano de saúde porque a saúde pública é um descrédito total, por que eu, que quando contribuo para a Previdência Pública, durante 35 anos de trabalho, não recebo o meu direito correto, eu não posso ter acesso a essas informações? Está tudo errado. Então, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que algumas divulgações dessas informações são importantes, como o próprio doutor Sérgio Moro assim decidiu, ele decidiu a compartilhar o peso da sua decisão. O Supremo, ao decidir, ao confirmar as decisões do juiz Sérgio Moro, decide porque compartilha o peso da responsabilidade dessas decisões e a importância para a República Brasileira e para o povo brasileiro. Eu encaro dessa forma, Mariana. Você chega em algum momento a se comparar com o trabalho do Moro ou do procurador Deltan Dallagnol? Não, eu me comparo na execução do cumprimento do dever.
comparo no cumprimento do dever. Não existe essa alegação de que existe uma tendência política por trás para desqualificar o trabalho. Eu sofri a mesma coisa. Na Satyagraha foi o mesmo discurso. Olha, é para atingir o grupo político B, não é? Ah, Protógenes, você na Satyagraha, você atingiu todo mundo. Na Operação Satyagraha, uma das alegações era de que o Protógenes Queiroz estaria investigando o Banco Opportunity e prejudicando os investimentos na área de telecomunicações, favorecendo assim uma Telecom Itália. Essa foi a acusação na época. Exatamente, exatamente. Existia na época, e nós identificamos isso está dentro da investigação, um conflito de interesse empresarial muito grande envolvendo a estrutura do Estado brasileiro. E nós não entramos nesse mérito, né? Nós não entramos nesse mérito, apenas foi dado um alerta desse conflito e dos danos que era para os cofres públicos brasileiros e da estrutura toda que suportava esse conflito interligado com outros interesses, a desviar dinheiro público da estrutura do país. Você acha que na Satyagraha você foi longe demais? Não, eu cheguei até onde me foi permitido, né? Eu cheguei até onde me foi permitido e se nós avançássemos mais, eu garanto que ela serviria de um suporte muito forte para a estrutura da Lava Jato, que há uma interligação muito grande, porque a mesma matriz de corrupção que eu investiguei na Operação Satyagraha é a mesma matriz de corrupção que existe na Lava Jato. É a mesma matriz que existiu na Operação Banestado anos antes? Mesma matriz. Lá nós vamos encontrar o Alberto Youssef, lá nós vamos encontrar o doleiro Matalon, lá nós vamos encontrar o doleiro Toninho da Barcelona, lá nós vamos encontrar o Funaro, o Lúcio Bolonha Funaro, que aparece como doleiro só do Eduardo Cunha, mas eu acredito que na própria delação é muito mais ampla do que isso, né? Lá aparece, lá atrás, no próprio Banestado, já aparecem as grandes construtoras, a OAS, a própria Odebrecht, que era CBPO na época, a Mendes Júnior, com desvio de bilhões de dólares, né? E a matriz de desvio se utiliza de doleiros e instituições bancárias nacionais e internacionais. E que se você colocar sobreposta uma em cima da outra, né? Sobreposta, você vai encontrar os mesmos atores, as mesmas instituições, as mesmas empresas, os mesmos políticos envolvidos, as mesmas estruturas. Você acha que assim a Lava Jato pode ter o mesmo fim da Satyagraha? Você acha que vão conseguir ou estão tentando terminar com a operação? Se a população não mantiver essa mobilização nacional que se iniciou a apoiar a Operação Lava Jato, a apoiar os colegas da Polícia Federal na Lava Jato, que já houve uma transformação na estrutura de coordenação, foi, na minha avaliação, um erro muito grande. Eu entendo que os colegas, evidentemente, numa operação dessa complexa, a exaustão é imensa, mas você não poderia nunca trocar subitamente os atores principais como foi substituído. Então há um componente político já de desestruturar a própria operação, um sistema que ele não é visível, né? E essas pressões atingem os membros do Ministério Público, o próprio juiz Sérgio Moro e os outros colegas do Ministério Público, eu acredito que não dormem 24 horas nos finais de semana, e durante a semana tem o sono interrompido pela exaustão de trabalho, mas que tem que haver uma força-tarefa com outros profissionais para se manter de pé essa operação, e que a lei tem que valer para todos, a lei vale para todos, né? Então não se pode, de um trabalho gigantesco desse, ter posições extremadas e pôr em risco que muito se levanta a bandeira, temos que sustentar a democracia, a governabilidade, o respeito às instituições, mas
ao mesmo tempo com um discurso lateral de que tem que se anular a operação Lava Jato, tem que se anular algumas delações. Tem que sobrar alguém para tomar conta, tem que sobrar algum político, tem que sobrar alguma instituição, tem que sobrar alguém para conduzir o país. Mas não precisa para isso anular uma operação. Exatamente, não precisa para isso anular a base da estrutura da mudança que o país precisa, né? Porque acho que a diferença principal entre a Operação Lava Jato e a Operação Satyagraha é que a Lava Jato foi devagar, ela foi caminhando por etapas, e a Satyagraha pegou todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Era um tsunami, né? Foi um tsunami na superestrutura do Estado brasileiro. Foi uma estrutura muito poderosa, uma estrutura que administrava aí fundos de pensão, que hoje já chega na ordem de quase $1 trilhão de dólares. Então você prendeu o Protógenes Queiroz, já prendeu Alberto Youssef, prendeu Nagy Narras, prendeu o banqueiro Daniel Dantas, prendeu o Paulo Maluf, você já prendeu muita gente importante. Você já, em algum momento você previu que um dia o Brasil teria um governador como Sérgio Cabral preso, ele, a mulher? Você imaginou isso para o Brasil? Não imaginei, não. Nós começamos o trabalho lá atrás prendendo, né, foi o ex-governador de São Paulo, um homem poderosíssimo, né, Paulo Maluf, de um partido muito forte, com relações políticas realmente historicamente muito fortes, e ele ficou preso durante 40 dias. Eu já achei que foi um tempo grande pelo poder que ele tinha, pelo dinheiro que ele tinha, mas aquilo foi significativo. Então ali nós iniciamos a mudança do país de uma forma que a população viu com os outros olhos a atuação das instituições. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha libertado o Paulo Maluf após 40 dias, mas ao deixar, né, Paulo Maluf 40 dias na cadeia, ainda que não cumpriu a pena que deveria ter cumprido, eu entendo que foi significativo. Mas mesmo assim eu falei, o Brasil vai demorar aí. Eu e minha equipe, nós conversávamos, puxa, é tanta gente importante e poderosa que é difícil de você imaginar que um governador ou um ministro, ou um senador ou um deputado vai ficar 20 anos na cadeia, 30, né, como ficam os criminosos mais pobres, né, comuns, vítimas do próprio sistema, né, porque se hoje não tem escola, você vai ver a causa. Se hoje você não tem hospital público decente, você vê a causa. Se hoje você tem um endividamento brutal e tributário relacionado à atividade empresarial, você vai ver aonde está saindo esse dinheiro, né? Então essa superoneração do Estado brasileiro, que sai de uma dívida externa de 200 bilhões para casa de 4 trilhões de dólares, né? Um endividamento interno, e de uma dívida externa de quase 1 trilhão, é extremamente preocupante. Você vê o Brasil sendo entregue ao capital financeiro, né? Capital financeiro selvagem e criminoso, né? Que são os que colaboram a sugar toda a estrutura do Estado, a estrutura econômica, social, e a contaminar a estrutura política. E isso é muito preocupante, quando essas autoridades eles não têm a responsabilidade e o olhar das consequências futuras que vai trazer isso. Porque hoje você colabora com esse capital financeiro criminoso e selvagem no nosso país, de ter uma visão de Miami, de ter uma visão de Nova York. Eles pensam nisso. Olha, eu estou aqui ajudando a roubar, ajudando a desviar, e vou morar em Miami com meu iate, né, no Fort Lauderdale, naquelas mansões que existem lá. E já existe uma parcela dessa estrutura econômica nessas atividades no exterior, né? Como na Satyagraha nós descobrimos uma estrutura de resort, de lazer em Trinidad e Tobago. Quer dizer, um resort bilionário, né, sendo construído. Eu descobri
3 veleiros transatlânticos de casco de aço, cada veleiro custava mais de 20 jatinhos, milhões. iates e mansões são comuns, né? Exatamente, são comuns. Hoje nem jatinho mais, já é Boeing com a estrutura bem que eu me recordo quando eu vejo a estrutura brasileira de corrupção, né, e vejo a estrutura internacional de corrupção, de organizações internacionais que eu combati, né, ao longo desses anos. Eu vejo que o Brasil é muito superior em volume e em infraestrutura, né? Eu posso dar um exemplo. Infraestrutura de corrupção? Infraestrutura, eu posso lhe dar um exemplo. O Berezovski, quando eu aprendi no Brasil, ele tinha um Gulfstream, né, um jato superpotente intercontinental, com espaço lá para 16 pessoas ou 12 pessoas. Boris Berezovski, da Rússia. Boris Berezovski, da Rússia, que fugiu da Rússia para a Inglaterra, para Londres, e depois acabou sendo morto. E o jato dele, no fundo do jato, tinha uma cama king size redonda, né? E é um jatinho só, com um corpo de 4 seguranças. A estrutura corrupta do Brasil, que nós já tateamos, aí eu peguei a estrutura com corpo de segurança de 50. A gente está conversando com o Protógenes de Queiroz aqui na Suíça. Isso é levar uma vida de luxo e confortos. O país é muito bonito, tem uma estrutura maravilhosa, mas quando você chegou, você foi morar num albergue com outras pessoas, depois ficou numa kitnet. Você já ficou em apartamentos emprestados de amigos. E onde você mora hoje? Hoje o Protógenes mora num apartamento pequenininho. É um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Se tiver 50 metros é muito. Tem uma varandinha, né? Mas é um lugar muito pequenininho. Ele mora com o filho, que dorme no quarto, e ele dorme na sala. É uma vida simples. Uma vida simples, uma vida normal. Eu só tenho a agradecer ao governo suíço, porque se demonstra o respeito ao nosso trabalho que nós fizemos no Brasil e aqui na Suíça e em outros países da Europa. Isso, eu fiquei muito, muito feliz com essa iniciativa. No primeiro momento que eu cheguei, confirmando o que você falou, eu morei no albergue da juventude por 3 dias. A seguir, fui colocado no apartamento de um diplomata em frente à ONU. Não posso dizer o nome do diplomata nem do país que ele pertence, mas não é brasileiro, e que me acolheu em seu apartamento com muito carinho, com muito respeito. Já conhecia o trabalho, já me conhecia, eu não o conhecia. E depois fui morar na casa de uma família de brasileiros, de suíços, alemães e brasileiros, né? E me apresentei em Valorbe, que é a porta de entrada para o requerente de asilo. E em Valorbe é uma estrutura semelhante a um pequeno presídio onde recebe todos os refugiados do mundo inteiro ali. E após a triagem, você fica 30 dias nesse ambiente. Após a triagem é designado um cantão para você morar, né, dentro da Suíça. A gente não pode dizer em que cantão ele vive, a gente não pode dar o endereço ou dizer qual é o bairro. Posso dizer que você vive num prédio com outras famílias, algumas que vêm da África, outras que vêm da Síria. Sim, eu habito num prédio que tem outros asilados, moram asilados de países em guerras, como a Síria, da África, né? E eu me sinto muito honroso com os meus vizinhos. São famílias que estavam desestruturadas por conta da perseguição política e existente, de guerra existente em seus países, a exemplo do que eu sofri. Uma perseguição política no nível político muito grande, uma perseguição no nível funcional muito grande, e com as tentativas de tirar minha própria vida e ameaçar minha própria família. Você conta no livro que seu filho, à época com 6 anos, teve uma reação emocional muito forte à violência que sofreu. Depois ele sofreu um sequestro, já adolescente, com 13, 14 anos. Eu queria que você contasse para as pessoas pelo que sua família passou por causa da Operação Satyagraha. A violência familiar é uma situação que até eu não gosto muito de recordar, né,
porque isso dói muito, né? Porque eu acho que o que eu fiz de trabalho para o meu país e para o meu povo, e se eu atingir alguma estrutura corrupta que ficou insatisfeita, que venham atingir a mim próprio, não a pessoas inocentes, né, que estão à minha volta, como fizeram, né? Então, mas a resposta foi dada. Seu filho pequeno ficou sob a arma, sob a mira de uma arma. Ele ficou sob a mira de um fuzil, na época era um fuzil, né? O colega, eu não posso chamar de colega, né? Porque foi uma ação de banditismo praticados por integrantes da própria Polícia Federal na época, né? Eu não posso chamar de colegas porque uma ordem absurda não se cumpre, se justifica a ordem, né? E se é para cumprir o absurdo, né, que cumpram com a decência que lhe corresponde. Então, se estavam fazendo uma busca e apreensão na casa da minha família e sabiam que eu não estava em casa, porque se eu estivesse em casa poderiam ter uma equipe com fuzil, com mira telescópica, né? Entrar fora do horário, como fizeram, né? Entraram às 3 da madrugada fora do horário. A justiça não considerou a nulidade dessa diligência na minha residência, no meu domicílio em Brasília. E na época tinha a minha ex-esposa, né? Que morava com o meu filho pequeno, de 6 anos, e ele acordou com uma mira de uma arma no seu peito. Empurraram a minha ex-esposa, jogaram no chão, né? Fizeram a violência absurda. E isso teve traumas psicológicos, teve traumas muito doídos, né? Ele praticamente ficou sem falar, ficou sem se alfabetizar há muito tempo, o tratamento com neuro, tratamento com psicólogo, tratamento com fonoaudiólogo, né? E teve toda uma readaptação para poder voltar ao normal. E a minha mulher a mesma coisa. Então, e os o casamento não sobrevive a uma operação como essa e a uma pressão como essa. É muito compreensível, né? Não, isso é normal que a família não suporte. E o próprio chefe de família que vê a sua família ameaçada, a primeira reação que ele tem, a proteção que ele dá à sua família é sair da sua casa, se separar. A primeira atitude sensata que ele tem que fazer é essa, né? E essa foi a minha primeira atitude sensata, né? Então, isso foi normal, né? Aqui na Suíça, seu filho não sente mais medo? Não, aqui ele vive uma vida normal, estuda. O governo suíço disponibilizou toda a estrutura de plano de saúde que eu perdi no país. Eu fui demitido, perdi, né, o plano de saúde que eu pagava com o salário de delegado da Polícia Federal. Então, ele tem direito à escola, a plano de saúde, a transporte público, a mesma coisa para mim, porque ele veio aderindo à reunião familiar, né, e também por consequência do que ocorreu comigo no Brasil. Então, aqui nós temos uma vida normal, uma vida que simples, mas começando tudo de novo, né? Isso nos faz muito bem, né? A única coisa que não faz bem é ficar longe do nosso país, ficar longe dos familiares, dos amigos mais próximos, do nosso feijão, da feijoada, né? Eu perguntei para o Protógenes, a viagem foi decidida muito rapidamente, eu perguntei, quer que leve alguma coisa? Ele falou, feijão, farinha, carne seca e castanha do Pará. Pimenta. E pimenta. É. Dá muita saudade, né? Sim, porque são especiarias que, embora tenha aqui na Suíça algumas casas de importados que vendem, mas não é com o mesmo sabor, né, do Brasil. Então, quando vem alguém para a Suíça, que sempre entra em contato comigo, né, a cada 2 meses, a cada 3 meses, tem brasileiros amigos que vêm para cá a trabalho, né, ou por qualquer outro motivo particular, e aí me liga, Protógenes, o que você quer? Eu vou passar aí para te ver, para te dar um abraço, para te dar uma força,
Aí eu sempre peço, ó, traz um feijão para mim aí, uma farinha, uma pimenta, né? E carne seca se tiver. Você espera voltar para o Brasil um dia, voltar a viver no Brasil? Eu tenho esperança de que o sistema hoje atual do país, que repense do que fizeram comigo e com a minha família e recomponha os meus direitos que foram violados, tirados injustamente. Meus direitos políticos foram cassados, perdi meu emprego de quase 20 anos de delegado de Polícia Federal, composto de quase 30 anos, né, dentro da estrutura profissional, que antes eu fui procurador do município, fui advogado e depois delegado da Polícia Federal, então perdi tudo isso, né. Espero que o projeto de lei que existe hoje na Câmara dos Deputados, assinado por mais de 200 deputados federais, com apoio de senadores, uma iniciativa que foi da Associação Nacional dos Delegados. Um pedido de anistia. Pedido de anistia que tramita na Câmara. Na época, a Associação Nacional dos Delegados e a Associação de Ministério Público, Magistratura, apoiaram o pedido da Associação dos Delegados, que recomponham esses direitos, né? Os colegas delegados só têm a agradecer pela iniciativa, não foi iniciativa minha, foi dos meus próprios pares, e existe uma ação revisional nas mãos do ministro Fux, que eu tenho o maior respeito pelo ministro Fux, conheci quando ele foi relator do Código de Processo Civil, fui um dos integrantes a fazer parte dessa comissão de reforma do Código de Processo Civil brasileiro, e eu sei que o ministro tem competência suficiente. Se ele analisar as provas que contém na ação revisional, ele vai ficar chocado e decepcionado com o julgamento anterior. Eu creio que é difícil para ele a posição, pelo sistema dual da justiça brasileira hoje, que se comporta de uma maneira dúbia, né, e dupla ao mesmo tempo. Mas se ele tiver tecnicamente a sensibilidade, né, e a coragem de examinar as provas, ele recompõe essa injustiça que foi feita. Você acha que a justiça no Brasil, em algum momento o judiciário livrou algumas pessoas ou favoreceu algum partido? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Isso foi um discurso bem posto para desqualificar o trabalho dos colegas da Polícia Federal, dizer que havia comprometimento político. Evidentemente que cada integrante das instituições tem o seu posicionamento particular, político, de votar, enfim, de ter um posicionamento, mas de publicizar o posicionamento aí fica na avaliação de cada um. Você não poderia ter ido ao Brasil, não poderia ter cumprido a ordem da juíza de ir até o Brasil para prestar depoimento, né? Não, de maneira nenhuma. Isso é claro nesse meu documento de identidade, que é um PERMI de requerente de asilo, e aqui no verso, né, aqui está a minha identificação, correto? O passaporte está retido com as autoridades. O passaporte foi entregue no dia que eu entrei com o pedido de asilo, e aqui atrás no verso está especificado bem claro que eu não posso sair da Suíça para nenhum país, principalmente para o meu país de origem. Tá? Eu estou interdito de voltar ao meu país de origem, então eu não poderia legalmente sair do meu país, da Suíça, para comparecer a uma audiência. Você conseguiu um habeas corpus da primeira vez, que teve até a inclusão do seu nome na lista vermelha da Interpol. Você espera conseguir um habeas corpus dessa vez de novo? De novo, eu acredito que a justiça brasileira vai se comportar como na primeira vez. Entendo que com mais rigor, porque já é a segunda vez que a juíza da vara de execução se comporta dessa forma. Você acha que o fato dela ser sobrinha do Sarney, de algum momento, de alguma maneira te prejudica? Ou há algum interesse político nisso? Não, olha, isso foi levantado. Inclusive foi levantada até a possibilidade de uma suspeição por eu ter sido parlamentar junto com o ex-presidente Sarney à época, mas não existiu assim nenhum tipo de conflito. O que existe é um conflito
nessa estrutura política com o governador Flávio Dino no Maranhão, que evidentemente pode ter algum reflexo por eu ter sido deputado federal do Partido Comunista do Brasil. Eu queria saber o seguinte, o senhor, na época em que foi eleito deputado federal, teve quase 100 mil votos, mais de 94 mil votos, e era considerado um bom parlamentar. Por que o senhor acha que não foi reeleito? Fraude nas urnas eletrônicas. Sério? Sério. Fraudes, inclusive, isso dito logo depois, após o resultado ser proclamado, várias pessoas que dizem até que isso é conversa de parlamentar perdedor, né? De que fica dizendo que fulano votou, não votou, mas muitas pessoas confirmaram que votaram em mim e o voto não apareceu na urna. Eu não me dei por satisfeito com aquela situação, me dirigi na época ao doutor André, que era o Procurador-Geral da República, ao doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, com meus mapas eleitorais, analisamos nós três no gabinete da Procuradoria Regional da República e nós três ficamos assustados com as coincidências de urnas com 0 voto, aonde tinham eleitores que tinham votado, tinha que ter pelo menos um voto, tinha 0 voto. E muitas urnas, né? Então o trabalho não foi bem feito de fraude, porque a fraude foi estampada. Imediatamente o Procurador Regional da República, o doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude. À época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma, contra o senador Aécio Neves. O senhor está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma? A ex-presidente Dilma Rousseff, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Por que isso não se transformou num grande escândalo e anulação das eleições? Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer, né, no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, né, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então, isso não foi... E também para as próximas eleições presidenciais. Nós já tínhamos uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender em flagrante os fraudadores. Evidentemente que se ia ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. A exemplo do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta, é controlado pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições no Brasil. O senhor um dia vai voltar a acreditar no Brasil, a acreditar nas instituições?
Eu volto a acreditar nas instituições se a Operação Lava Jato ela for concluída punindo todos os culpados, todos que causaram prejuízo ao país, não de forma seletiva, não de forma que venha deixar de lado uma estrutura para privilegiar a outra, não. A lei tem que valer para todos e se recomporem as injustiças que cometeram contra mim e contra a minha família. Aí eu volto a acreditar no meu país. E se um dia a reforma política for aprovada. Com votação em lista do jeito que está? A reforma política passa pela reestruturação do sistema eleitoral eletrônico, de uma fiscalização mais rigorosa, por não admissão de uma eleição com lista fechada, que é uma estrutura antidemocrática no Brasil de hoje. Politicamente nós não estamos amadurecidos para ter esse tipo de reforma, de contemplar caciques políticos em lista fechada, e de que essa votação eletrônica seja mais transparente. Ou seja, eu, eleitor, eu tenho que ter a ciência de que meu voto foi contabilizado. A partir do momento em que eu, eleitor, eu digo, meu voto não está contabilizado eletronicamente, eu não tenho direito de fazer uma conferência, uma recontagem, aí fica difícil. Você é um Dom Quixote. Já te falaram isso? Já compararam com vários personagens, mas eu me considero um brasileiro que cumpri com o meu dever. Obrigada, Protógenes, por nos receber na Suíça e